pendurar-se na asa de um avião voando a 250 km por hora, saltar de moto de um penhasco com mais de 1.200 metros de queda, ficar 6 minutos debaixo d'água sem respirar. Para a maioria de nós, isso é impossível. Para Tom Cruise, apenas mais um dia no set. Mas e se você tentasse? Será que uma pessoa comum conseguiria sequer sobreviver a uma dessas situações? Hoje vamos mergulhar na ciência por trás das maiores cenas de ação de Missão Impossível. Já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ver quão impossível realmente é ser o Ethan Hunt na vida real. Vamos começar com o famoso salto no cofre, do primeiro Missão Impossível de 1996. Ethan Hunt é suspenso por cabos, ficando a centímetros do chão, sem fazer barulho, sem respirar fundo. Qualquer movimento em falso. E a missão falha. Parece fácil, mas manter o corpo parado naquela posição exige mais do que imagina. A força para sustentar o próprio peso horizontalmente exige cerca de 80% do recrutamento muscular do core. Isso inclui reto abdominal, transverso abdominal, glúteos e músculos lombares. Mesmo uma pessoa em forma começa a tremer após 20 a 30 segundos. E tremer aqui não é só desconfortável, é fatal. Um único espasmo muscular pode mudar a posição do corpo e acionar um alarme, sem contar o estresse fisiológico. O corpo, sob pressão, começa a suar, e suor em fios de aço pode reduzir a aderência em até 30%, segundo dados da National Safety Council. A respiração também precisa ser controlada. Um adulto em repouso realiza cerca de 12 a 16 respirações por minuto, mas Cruise teve que reduzir isso para menos de 6. Quase o ritmo de um atirador de elite, para não causar variações de pressão. É uma cena silenciosa, mas é uma guerra contra o próprio corpo. Em Missão Impossível, Nação Secreta de 2015, Ethan Hunt se prende à porta de um Airbus A400M durante a decolagem. Tom Cruise realmente fez isso. A uma velocidade de 265 km por hora, preso apenas por um arnês escondido por computação gráfica. A 265 km por hora, o ar exerce uma força de resistência de aproximadamente 480 newtons sobre um corpo humano médio. Isso equivale a ter um peso de quase 50 quilos, pressionando seu peito continuamente, dificultando a respiração e o controle corporal. Além disso, conforme o avião sobe, o oxigênio diminui. Acima de 2.500 metros, ocorre a chamada hipóxia. Os níveis de saturação de oxigênio no sangue caem abaixo de 90%, o que compromete o raciocínio, causa tontura e pode levar à perda de consciência em questão de minutos. E o frio? A 3.000 metros de altitude, a temperatura pode cair para menos 10 graus Celsius a menos 20 graus Celsius, com sensação térmica ainda menor por causa da velocidade. O tempo estimado para o início de congelamento nos dedos é de 3 a 5 minutos. Tempo suficiente para perder o controle motor fino e soltar-se. Mudando para Protocolo Fantasma de 2011, Ethan Hunt escala o Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo, com 828 metros de altura. Para você ter ideia, isso equivale a empilhar quase 3 torres Eiffel. Mesmo sem vento, a escalada já exigiria um gasto energético imenso. Uma pessoa de 70 quilos gastaria cerca de 1.400 calorias para subir tudo isso. Mas o vento lá em cima pode atingir 70 km por hora e qualquer rajada lateral poderia desequilibrar e derrubar o escalador. As luvas Geco usadas no filme são baseadas em pesquisas reais com nanoestrutura adesiva inspirada em patas de lagartixas. Porém, as tecnologias atuais conseguem segurar até 200 kg por metro quadrado, o suficiente para pequenos testes, mas longe de permitir uma escalada vertical em vidro a essa escala. É ficção científica? Quase. Mas o esforço físico exigido é absolutamente real.
Agora vamos à nova insanidade de Missão Impossível, acerto final de 2025. Segundo o diretor Christopher McQuarrie, Tom Cruise realizou a acrobacia mais perigosa de sua carreira. Ficar pendurado na asa de um avião biplano Stearman, voando a cerca de 240 km por hora a 1.200 metros de altitude. E não era um voo estável. O avião fazia curvas acentuadas, mergulhos e subidas, enquanto Cruise se mantinha do lado de fora da cabine, exposto ao vento, frio e força gravitacional. Vamos aos números. Durante uma curva acentuada, o corpo pode sofrer até 2,5 Gs de força. Se você pesa 70 quilos, seu corpo passa a pesar 175 quilos nesse instante. Os braços e mãos têm que resistir a essa força enquanto o vento bate a mais de 65 metros por segundo. A pressão do ar nesses voos pode exercer uma força de até 500 newtons sobre áreas expostas como o rosto e peito. Isso causa o chamado buffeting, uma vibração que pode desorientar, causar tontura e até afetar a visão. O risco térmico também é real. A temperatura média a 1.200 metros é de cerca de 4 graus Celsius, mas com o vento, a sensação térmica desce para menos 15 graus Celsius. Sem proteção adequada, o corpo pode entrar em hipotermia leve em 20 minutos. Para gravar essa cena, Cruise treinou durante 18 meses com pilotos de acrobacia aérea. Simulou os movimentos em simuladores e depois em voo real, com câmeras presas ao corpo e sem cortes. Cada take exigia coordenação milimétrica entre piloto e ator, com comunicação por rádio em tempo real. Essa cena não é só impressionante, é física aplicada em estado bruto. Em Nação Secreta temos uma das cenas mais tensas da série. Ethan Hunt mergulha em um reator subaquático e permanece 6 minutos e 6 segundos sem respirar. Um ser humano médio consegue prender a respiração por 30 a 90 segundos. Mergulhadores profissionais, com anos de treino, chegam a 5 a 10 minutos, com recordes mundiais acima de 20 minutos, mas sem nenhum movimento. Cruise não só segurou o ar, como realizou uma coreografia inteira debaixo d'água. A movimentação corporal acelera o consumo de oxigênio em até 300% em comparação com o repouso. Isso significa que cada segundo exige mais autocontrole e economia de energia. Já no salto de moto, realizado em acerto de contas, parte 1, Cruise acelera até 122 km por hora. Salta de uma rampa em um penhasco de 1.200 metros de altura e abre o paraquedas após 4 segundos de queda livre, a uma velocidade terminal de cerca de 190 km por hora. A janela para abrir o paraquedas com segurança é de menos de 2 segundos. Se abrir cedo demais, o impacto o joga contra o penhasco. Se abrir tarde demais, ele não desacelera a tempo. A força de desaceleração ao abrir o paraquedas pode chegar a 4 Gs, o equivalente a cair com o peso de 4 corpos sobre o próprio corpo em milissegundos. O treinamento para esse salto incluiu mais de 500 saltos de base jump e 13 rampas de teste construídas em diferentes ângulos. Tudo foi ajustado para garantir que o trajeto, o vento e o tempo estivessem sob controle, porque qualquer erro ali não tem segunda chance. Ok, digamos que você ficou inspirado. Viu todas essas acrobacias do Tom Cruise e pensou, talvez com treino eu também conseguiria. Spoiler, conseguir sobreviver a elas já seria uma vitória. Vamos começar pelo tempo de preparo. Para suportar fisicamente os rigores de uma acrobacia como o salto de moto, você precisaria de, no mínimo, 2 anos de treino intensivo em paraquedismo, motociclismo de alta performance e base jump. Isso incluiria mais de 500 saltos reais, o que já coloca você em uma categoria raríssima de atletas extremos. Só o curso básico para salto base leva meses e exige, por segurança, experiência prévia com skydiving, geralmente mais de 200 saltos de avião. Agora, respiração. Para alcançar os 6 minutos de apneia que Cruise realizou, você teria que treinar como um apneísta profissional.
Isso envolve aprender a reduzir sua frequência cardíaca para abaixo de 40 batimentos por minuto, algo que só se consegue com controle mental absoluto e adaptação física. Esse processo leva de 1 a 2 anos, com sessões regulares de hiperventilação controlada, mergulhos em água fria e treinos estáticos de respiração. E quanto ao controle corporal do salto no cofre? A maioria das pessoas não consegue ficar mais de 30 segundos parada em prancha isométrica sem começar a tremer. Para alcançar a estabilidade necessária daquela cena, você teria que desenvolver sua força no core até o nível de ginastas de competição, com treinos de pilates, isometria, propriocepção e consciência respiratória, 5 vezes por semana, durante pelo menos 1 ano. E não estamos nem falando da parte psicológica. Enfrentar o medo real de morte, como no salto de moto ou no voo pendurado em uma asa, exige treinamento mental e emocional comparável ao de soldados de forças especiais. Técnicas como dessensibilização progressiva, visualização e controle do cortisol são essenciais para que seu corpo não entre em colapso quando o instinto de sobrevivência gritar. E tem o detalhe técnico. Cada acrobacia dessas exige equipamento sob medida, equipe de especialistas, médicos, engenheiros e meses de simulação controlada. Mesmo com todo o preparo físico e psicológico do mundo, você ainda dependeria de uma estrutura logística milionária para garantir a segurança mínima. Ou seja, sobreviver a uma acrobacia de Missão Impossível não é só questão de coragem. É uma combinação de ciência, preparação militar, disciplina olímpica e, claro, uma pitada de insanidade. Tom Cruise tem tudo isso e, mesmo assim, ele quase morre tentando. As cenas de Missão Impossível não são apenas ação cinematográfica. Elas são experimentos reais sobre os limites do corpo humano, com um astro disposto a colocá-los à prova. Tom Cruise não quer te mostrar uma explosão em CGI. Ele quer te fazer sentir como se estivesse no meio dela. E para isso, ele treina como astronauta, calcula como engenheiro e arrisca como dublê de elite. O resultado? Um cinema que não só entretém, mas impressiona. Porque quando você sabe que alguém realmente pulou daquele penhasco ou segurou-se naquela asa, tudo muda. E aí fica a pergunta: qual outro filme tem coragem de desafiar a física como Missão Impossível? Deixe a sua opinião nos comentários.